Olá, bambinos e bambinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Vitória e aqui eu trago relatos de inscritos e casos criminais que já aconteceram. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E caso você tenha algum relato seu que você queira que eu traga aqui no relato de um inscrito, é só você enviar pro e-mail que vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? E hoje, como já tá aí na capa, é relatos de um inscrito, tá bom, gente? É de uma inscrita nova e eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse relato lá no meu e-mail. Então faça a mesma coisa que ela, tá bom? Se você tem algum relato, é só enviar pro e-mail que vai estar na descrição de todos os vídeos que eu postar aqui. Ok? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Hora dos relatos. Oi, Vi. Eu conheci seu canal há pouco tempo. Na verdade, eu estava pesquisando relatos aqui no YouTube porque gosto muito desse tipo de história, sabe? E apareceu um dos seus vídeos para mim. Assisti e depois fui ver outros. Eu até tentei comentar contando uma história que aconteceu comigo, mas não consegui publicar o comentário. Então pensei, por que não mandar meu relato para ela? Eu sei que você começou a gravar relatos há pouco tempo, então talvez seja estranho receber uma história assim logo de uma escrita nova, mas eu realmente precisava contar isso para alguém. E se você estiver lendo isso no vídeo, eu espero que outras pessoas também se sintam à vontade para mandar os relatos delas. Bom, o que aconteceu comigo começou quando eu precisei viajar sozinha para uma cidade que eu nunca tinha visitado. Meu nome é Marina, tenho 24 anos e até aquele momento eu nunca tinha vivido nada que pudesse considerar sobre. Eu sempre fui aquela pessoa que escutava histórias de casas assombradas e pensava, deve ter uma explicação. E talvez por isso eu tenha demorado tanto para perceber que alguma coisa naquela casa não estava certa. Eu precisava passar alguns dias em uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais. Não era uma viagem de férias exatamente. Eu precisava resolver algumas coisas pessoais e aproveitei para ficar alguns dias por lá, para conhecer melhor a cidade. Uma conhecida da minha mãe tinha uma casa antiga na cidade e disse que eu poderia ficar lá. Quando eu cheguei, ainda era começo de tarde. A casa ficava em uma rua muito tranquila, com poucas pessoas passando e várias construções antigas. A senhora que cuidava do imóvel me entregou a chave e antes de ir embora, ela me perguntou: "Você vai ficar sozinha?" E eu respondi que sim. Ela ficou alguns segundos em silêncio, depois disse: "Qualquer coisa me liga, tá?" Na hora eu achei estranho, mas não perguntei nada. Entrei na casa e comecei a organizar as minhas coisas. Era uma casa grande para uma pessoa sozinha. Havia uma sala comprida, uma cozinha antiga, 2 quartos e um corredor que levava até os fundos. Na parede da sala havia um relógio. Ele estava parado em 3h17. Eu achei curioso, mas não mexi. A primeira noite foi tranquila. Jantei, tomei banho e fui dormir. Só que durante a madrugada acordei com um barulho vindo da cozinha. Parecia alguma coisa sendo arrastada. Fiquei alguns segundos parada na cama, depois ouvi novamente. Levantei, acendi a luz e fui verificar. Não encontrei nada. Voltei para o quarto e percebi que o relógio da sala estava funcionando e continuava marcando 3h17. No dia seguinte, tentei esquecer aquilo e passei o dia fora. Só voltei no começo da noite. Assim que entrei, senti um cheiro forte de perfume pela casa e ligeiramente senti um arrepio por toda a minha espinha. Era um perfume antigo, bastante marcante. Abri algumas janelas e pensei que talvez viesse de algum móvel antigo. Mais tarde, enquanto estava mexendo no celular, ouvi 3 batidas no corredor. Toque, toque, toque. Eu parei de mexer no celular, esperei alguns segundos e nada. Fui até o corredor, não havia ninguém. Voltei para a sala. Alguns minutos depois, o bendito barulho novamente. Toque, toque, toque.
Dessa vez, as batidas vieram da porta do quarto. Eu não abri. Naquela noite comecei a ficar realmente desconfortável. E foi durante a madrugada que ouvi os passos lentos, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Eu estava deitada e conseguia ouvir o piso antigo rangendo, um passo depois o outro, até os passos pararem exatamente diante da porta do meu quarto. E eu fiquei imóvel. Então a maçaneta começou a se mexer devagar. Eu peguei meu celular e liguei para a senhora que tinha me entregado as chaves. Ela não atendeu. A maçaneta parou. E então eu ouvi algo do outro lado da porta. E parecia uma voz, juro, muito baixa. Eu não conseguia entender o que dizia. Quando finalmente criei coragem para abrir a porta, não havia ninguém. O corredor estava simplesmente vazio. Na manhã seguinte, liguei novamente para a senhora. Dessa vez ela atendeu. Eu contei o que tinha acontecido. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Então perguntou: Ô menina, você ouviu os passos? E foi aí que eu percebi que ela já sabia. Perguntei se outras pessoas tinham passado por aquilo. E ela respondeu: algumas. E não quis falar mais nada. Foi nesse momento que comecei a pensar seriamente em ir embora, mas ainda precisava ficar mais 2 dias. Então decidi esconder o meu medo e decidi ficar. Moça, você tem coragem. Eu teria ido embora, mas vamos continuar. Só que naquela terceira noite aconteceu algo que me fez desistir completamente de continuar naquela casa. E foi justamente às 3h17. O mesmo horário, o mesmo relógio e na mesma casa. Só que dessa vez havia alguma coisa diferente. Quando saí do quarto e fui até a sala, encontrei uma fotografia antiga em cima da mesa. Uma fotografia que eu nunca tinha visto antes. Além do mais, era a minha primeira vez naquela casa, então para mim tudo era novo. Mas aquela fotografia não estava ali quando eu cheguei. E no verso havia uma frase escrita à mão: ela ainda espera alguém voltar. Eu não fazia ideia de quem era aquela mulher, mas no dia seguinte, quando perguntei sobre a fotografia, a senhora ficou completamente assustada. E foi aí que eu descobri que aquela casa tinha uma história que ninguém havia contado para mim. Quando voltei para a cidade, falei com a minha tia sobre o acontecido e a minha tia contou que já tinha acontecido várias coisas naquela casa, mas que ela não sabia que coisas parecidas iriam acontecer comigo. Me pediu desculpas, eu aceitei, porém fiquei com o pé atrás. Será que ela queria que eu passasse por aquilo mesmo? Mas enfim, Vi, eu adoro o seu canal. Espero que você tenha gostado do meu relato. Foi algo que aconteceu comigo. E fica a dica, não fique em uma casa sozinha com antecedentes. Ai, gente, com antecedentes assustadores. Um beijo e espero ver o meu relato no seu canal. Um beijo, minha linda. Obrigada por ter enviado seu relato para mim. Fico muito feliz. E, nossa, você é muito corajosa. Você conseguiu ficar 3 noites seguidas. Primeiro que eu nem iria para uma cidade para ficar sozinha. Gente, eu sou uma pessoa muito, muito medrosa para essas coisas. Então não ia dar certo. Tipo, a moça viu realmente, ela viu essas coisas assim. Tipo, ela escutou as batidas na porta, ela escutou os passos e viu a foto também. Porém, eu, do jeito que eu sou, se eu chegar num lugar e, tipo, eu sou tão medrosa que eu acho que a minha cabeça, ela vai criar situações que não tá acontecendo, sabe? Porque eu sou assim, eu sou bem medrosa. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se inscreve caso você não seja inscrito no canal. E se você tem algum relato, envia pra mim que eu vou amar trazer aqui no canal. Um beijo, um cheiro da Vi e até os próximos
vídeos.